Cuidado com os gurus que estão cagando regra. O jogo é literalmente esse, eu vou falar rasgado. Tem um monte de gente mandando pra mim: Saulo, entramos em bear market. Saulo, estamos ainda com probabilidades de bull market. O mercado tá dividido, tem guru cagando regra pra tudo que é lado, falando um monte de groselha, falando que avisou lá não sei quando. Enfim, o que eu quero que você entenda? Eu não vou citar, não vou dilatar, não vou esticar esse tema, mas eu estou fazendo questão de citar esse fato para que você não caia do conto da sereia. Independente da opção A ou B, saiba, nós estamos tratando do mercado de criptomoeda, mercado volátil, tudo aqui depende de probabilidade. Então é disso que eu vou falar com você, presta muita atenção porque eu quero ser direto e objetivo. E isso aqui é divisor de águas para você, então vambora. Ah, e se você sentiu falta dos nossos vídeos por aqui, saiba, infelizmente fomos bloqueados, tivemos um bloco temporário do Instagram, estou tentando entender ainda, mas enfim, voltamos. Bom, se a gente for falar de bear market, que é o primeiro tema, nós vamos olhar gráfico diário, gráfico de 3 dias e gráfico semanal. Isso aqui sim é divisor de águas e pode responder algumas coisas pra gente. Mas, para isso, vamos começar do início, que é análise técnica, pura e friamente técnica, tá? A primeira coisa que eu puxo pra gente observar é isso aqui, ó. Isso aqui rolou em setembro, ó. Começou ali em agosto para setembro de 2020. Ou seja, em setembro de 2020 nós tivemos uma grande alta, queda, olha só, olha essa queda. Queda aproximadamente aqui na fase de junho de 21, ok? E o que nós tivemos? Nós tivemos a linha de 50 dias segurando bem, não teve força para romper a linha de 100 dias, voltou a subir, caiu novamente. Aí então ele rompe aqui, ó, ele chega a tocar a linha de 100 dias, depois ele rompe. Em que momento foi esse? Abril de 22. Daqui em diante você vai reparar que ele faz o quê? Continua caindo e rompe a linha de 200 dias em junho de 22. Por que eu tô mostrando esse padrão, tá vendo, ó? Alta, respiro leve, alta. Guardou esse movimento? Isso é passado. Agora olha isso aqui no presente. De novo, de agosto para setembro de 24, ok? E aí nós vamos de novo para um novo halving, ok? Alta, respiro. Alta de novo, leve respiro. E a gente vê aqui a descida. Então, ou seja, o padrão disso aqui é muito parecido com esse aqui, percebe? Então o primeiro ponto que nós temos que observar é, no passado, isso aqui foi um momento que ele teve uma queda, respirou levemente, mas voltou a cair. E olha aqui agora, teve uma queda, pode abrir margem para esse respiro aqui, ou, quiçá, mais um respiro aqui, ok? Dependendo de como for, nós temos um padrão se formando e tudo vai depender se ele vai ter força para romper esse suporte aqui de 200 ciclos semanais. Então eu tô falando para você o seguinte, se ele perder o suporte de 68, sim, isso se torna extremamente perigoso. E a gente pode ver linhas sendo buscadas na casa de 62, aqui ó, 62, linha de 60. E se nós tivermos aqui liquidações para acontecer, sim, as liquidações para acontecer, principalmente de ETF, podem rolar nessa margem aqui, ó, de 60 a 53 aproximadamente, tá? Então, isso aqui, ó, essa lateralização aqui, ó, semanal, pode sim ser um momento de grandes liquidações que vão fazer o Bitcoin permear essa área aqui, ó. Isso, de novo, se os ETFs também começarem a vender em escala, tá? Mas que fique claro, guarda muito bem na sua cabeça. Tudo isso só seria possível se nós víssemos de fato o Bitcoin perdendo algumas linhas. A primeira linha que ele teria que perder é a linha de 74 mil. Perdeu 74 mil, pé lá, pé cá. Salva, mas você tinha falado a linha de 77. Sim, a linha de 77 ela continua existindo. Você pode colocar ela no seu caderninho da felicidade. Só que nós estamos muito próximo. Olha o que ele vai... Vou colocar visualmente, olha isso aqui. Ó, esse aqui é literalmente o movimento, tá? Então, primeira coisa, ó. Se ele perde, lembrando que agora nesse momento ele está na casa de 78 mil. Se ele perder o 77, o próximo alvo dele seria esse aqui, ó. Estamos falando de 74. Posteriormente, nós temos esse alvo aqui, ó, na casa de 72 mil aproximadamente, tá? Então, 77, 74 e 72. Perdeu isso, 68 seria um alvo, tá? Então, fica de olho, esse é o nosso parâmetro. Lembrando que eu tô falando de parâmetro semanal, então isso aqui não acontece da noite pro dia, tá? Tem que estar observando e tendo uma visão semanal, isso ajuda você a tomar outras decisões e proteger a sua carteira. Só que você lembra que eu falei lá no começo do vídeo que isso aqui é uma questão de probabilidade? Sim, existe essa probabilidade. Existem marcas, como eu disse ali, que são suportes, que se forem perdidos, existe uma grande probabilidade de, literalmente, ele buscar outros patamares. Só que vale uma outra observação. Eu tô falando para vocês de alvos de suporte. Só que se a gente começa agora a olhar para os indicadores, por exemplo, você vai perceber RSI estocástico praticamente sobrevendido, tanto a linha de curto prazo quanto médio prazo no semanal. Médio prazo do semanal, inclusive, está batendo 8, ok? Então, de novo, se ele bate a casa dos 74, seria a deixa que faltava para o RSI estocástico tocar no seu ponto base e depois dar algum tipo de respiro, tá? Esse respiro ele poderia levar o Bitcoin de novo, por exemplo, para casa dos 85.700 dólares, beleza? Depois disso, estamos falando de 91, depois disso estamos falando aqui, ó, da casa dos 97, e aí, lembre-se, tá? Quando ele bate aqui, por exemplo, ó, os 85, até então ele não encontrou basicamente nenhum tipo de resistência no meio do caminho. Agora, para ele tocar a casa dos 91, ele vai ter que ter rompido o quê? Linha de 100
ciclos, que é essa linha azulzinha aqui, ó, azul ciano aqui, tá vendo? Então rompeu essa linha aqui, ó, de 100 ciclos, isso aqui já começa a fazer pra gente aqui algum ponto de animação, pelo menos. A gente começa a falar que marcas importantes como essa de 100 ciclos foram rompidas, né? Beleza. Só que assim, o que realmente é o suprassumo do negócio? O suprassumo seria ele buscar aqui, por exemplo, acima de 100 mil dólares. Por que, Saulo? Porque aí nós estamos falando que ele rompeu. Olha isso aqui, se liga. Ele vai ter rompido linha média de banda de Bollinger, vai ter rompido linha de 20 ciclos semanais e linha de 50 ciclos semanais. Isso para não falar aqui do tanto de linha que ele vai ter rompido do nosso padrão aqui de Fibonacci, tá? Que também é um baita indicador. De novo, né? Tudo que eu falei aqui agora até o momento foi de análise técnica. Falei sobre probabilidades de bear market e o que tem que começar a acontecer pra gente realmente ver o fiasco acontecendo. E guarde na sua cabeça o número de 68. 68 mil dólares é o ápice de romper isso, furar esse suporte e aí então a gente começar a falar de bear market de forma muito mais incisiva. E, de novo, bull market a gente precisa de algumas coisas acontecendo. Só que antes disso, eu quero que você lembre que não é só, a vida não é feita só de análise técnica, pelo contrário, existe análise sentimentalista, análise fundamentalista, enfim. E por falar em sentimento, vale a pena você ficar de olho em ETF. Porque, por exemplo, agora a gente viu esse leve respiro do Bitcoin, mas vale ressaltar que isso coincide muito com os ETFs que voltaram a comprar. Ficamos aí praticamente 4 dias aproximadamente sem compra nenhuma. E aí, de repente, a gente começa a ver BlackRock, Fidelity, enfim, os caras comprando 140, 150 milhões de dólares. Então a coisa começou a ser aquecida novamente. E outra coisa, tá? Você aí que não acredita mais em bull market, eu gostaria muito que você refletisse sobre a troca do presidente do Fed. Por quê? Saulo, mas vai ser só em maio. Mas vai acontecer. Saulo, mas ele é um cara só e é um voto apenas. Quem tá falando isso não estudou. Não foi minimamente num GPT da vida pra tentar entender como é que esse jogo funciona. Pensa assim, ó, quem decide o que vai entrar em pauta para ser votado é o presidente do Fed. Quem começa a mexer os pauzinhos para as coisas acontecerem com antecedência é o presidente do Fed. É como se fosse o líder da matilha, entende? Por mais que ele não tenha o voto de Minerva e todos tenham sua fala, ele é o cara que consegue conduzir a linha de pensamento do setor, entende? Ele é o capitão do barco e é ele que direciona as coisas. Isso para não falar que o mercado, quando ele começa a tomar decisões, começa a agir, ele nunca espera a coisa acontecer, ele sempre age de forma antecipada. O mercado vai precificar os ativos sempre de forma antecipada. Então, quando um presidente do Fed passa por uma entrevista ou faz alguma coisa do tipo, vai ser levado muito em consideração o seguinte: estamos pensando sobre o arrefecimento dos juros. Digamos que ele falasse isso. Não necessariamente foi votado. Mas quando existe uma frase dessa, isso tem impacto no mercado. Então, sim, o posicionamento dele, alguém que está do lado das criptomoedas, está do lado do presidente, etc., pode sim ser positivo, tá? Isso porque eu nem falei da tensão política ali, né? Estados Unidos e Irã, eu não falei do shutdown. Então tem mas é muita mesmo, tá? Tem muita coisa acontecendo que tende a refletir lá no preço do Bitcoin. Eu não falei dos ativos, né? Por exemplo, o dólar, de forma geral, agora, por exemplo, falando que, na opinião dele, ele quer que o dólar se desvalorize. Prata despencou igual shitcoin, igual a Doge fazia lá atrás. O ouro, então, que ela quer. Agora tem que dar uma segurada, né? Tá 4.800 aqui agora. Então, assim, mas, na boa, tem muita coisa macro rolando que, sim, faz o seu papel de afetação no mercado de cripto. E, de novo, as pessoas querem se sentir seguras. E o Bitcoin, hoje, ele ainda não está fazendo seu papel de reserva de valor. Ele, sim, apresenta muito risco e ele é um ativo, ele é um formato de aquisição de alto risco. Bom, em resumo, já falei pra você sobre altas, já falei sobre baixas, e eu tô fazendo questão de enfatizar isso do Fed, de tudo isso que eu tô falando de macropolítica, economia, etc, pra você entender que o jogo não é só olhar risquinho na tela. A parada é muito macro e você precisa estar atento a isso. É por isso que você tem que estar de olho aqui. Então, primeira coisa, digita aqui pra mim, ó, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá nesse vídeo? Já deixa o like, salva. Claro, isso fez sentido pra você. Fez, de alguma forma fez sentido. Então deixa um like, salva o vídeo, me segue aí, ó. Lá nos stories geralmente tem o puro creme do vídeo, então não deixe de estar nos stories.